Já se perguntou se existe algo além do que os seus olhos podem ver? Um poder divino esperando ser revelado na sua vida? E se eu te dissesse que esse poder, o poder do discernimento, é um dom celestial que poucos conhecem, mas que pode transformar a sua vida e a sua realidade de um jeito que você jamais imaginou? Você estaria disposto a descobrir? Este é um dom tão profundo e misterioso que só quem o busca com um coração puro e aberto pode receber. Mas hoje, neste vídeo, eu vou te revelar as 7 sinais claras de que você foi escolhido para possuir esse poder. Deixa eu te falar, se você está assistindo a este vídeo, é porque Deus quer falar com você de forma pessoal. Através dessas sinais, Ele vai te mostrar um poder que pode mudar tudo o que você conhece. Esse poder não é para quem se contenta com o comum, nem para quem busca soluções rápidas. É para quem foi chamado, para quem procura a verdade além do visível. Se você sente esse desejo profundo, se o seu coração queima por mais de Deus, este vídeo é para você. Nos próximos minutos, você vai aprender a identificar os sinais de que o discernimento já está agindo na sua vida. Eu te prometo que o que você vai descobrir vai te levar a um nível espiritual mais profundo e te dará a clareza para caminhar no propósito divino que Deus tem para você. Mas antes de começarmos, eu quero que você se prepare. Comente agora. Mesmo a frase curta e poderosa, Deus abre os meus olhos. Se sentir o coração tocar, dê um like neste vídeo. Ao fazer isso, você não só reforça essa mensagem no seu coração, mas também ajuda o YouTube a mostrar essa palavra a mais pessoas que precisam. Juntos, estamos expandindo a luz do Evangelho. Eu te parabenizo por fazer parte ativa do nosso canal. Você faz a diferença. Agora, presta atenção. A penúltima ensinamento que você vai descobrir hoje pode ser a chave para desbloquear uma grande bênção na sua vida. Mantenha o seu coração aberto e o seu espírito pronto, porque o que você está prestes a receber pode ser a resposta que você tanto tem procurado. Sem mais delongas, vamos começar o estudo. Que o Espírito Santo te guie e revele toda a verdade para você. Ao caminhar na vida cristã, é comum sentir uma necessidade urgente de entender mais, de ver além do que os olhos podem perceber. Talvez você já tenha se perguntado, será que estou vendo tudo o que Deus quer me mostrar? Esse desejo ardente, por mais compreensão divina, por receber o dom do discernimento, é a primeira e mais poderosa sinal de que algo grandioso já está em movimento na sua vida. E se eu te dissesse que esse desejo que queima no fundo do seu coração é o ponto de partida para receber algo que transformará completamente a sua realidade? Não é um anseio superficial, daqueles que vêm e vão com o vento. É uma necessidade profunda, uma sede incontrolável de ver a verdade, de saber o que Deus está fazendo na sua vida e no mundo ao seu redor. É uma busca que transcende a curiosidade e se torna uma necessidade vital. O próprio Jesus nos convida a essa busca em Mateus 7:7-8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esta é uma invitação divina para se aproximar com um coração sincero e faminto. Jesus não fala de um desejo passageiro, mas de um anseio profundo que nasce do Espírito Santo, que nos impulsiona a clamar por mais de Deus. Ele nos assegura que, se pedirmos com fé, esse desejo profundo não é apenas um querer, mas uma necessidade que começa a preencher cada canto do nosso ser. É como uma sede espiritual que nada neste mundo pode saciar, a não ser a presença e a revelação de Deus.
Aqueles que possuem o dom do discernimento sentem esse desejo de forma intensa, como se tudo em sua vida os impulsionasse para uma busca incessante da verdade de Deus. Para eles, o discernimento não é um mero capricho, mas uma paixão que os move. Esse desejo por discernir é mais do que uma simples curiosidade intelectual. É um ato de fé, uma sinal clara de que você está aberto para receber a guia divina. Quem experimenta isso, entende que este dom não se conquista por mérito próprio, mas é concedido pela graça soberana de Deus. Quando sentimos esse ardor incontrolável de conhecer a vontade de Deus, estamos batendo na porta de algo muito maior. A capacidade de ver o invisível, de discernir o que a maioria das pessoas não consegue. Assim como um navegador não alcança o seu destino sem uma bússola precisa, o crente que busca o discernimento não pode avançar sem um desejo profundo e ardente de entender o que Deus quer fazer na sua vida. É um anseio que te impulsiona a orar mais intensamente, a mergulhar mais profundamente na palavra, a buscar uma intimidade cada vez maior com Deus. Esse desejo é a centelha que acende o fogo do discernimento, que passo a passo guiará você para uma vida espiritual mais profunda e para a manifestação plena do seu propósito em Cristo. Se você já sentiu essa urgência de buscar mais de Deus, se o seu coração anseia por algo além do que é visível, se já experimentou esse desejo que você não consegue controlar, então você sabe exatamente do que estou falando. E o mais belo de tudo é que você não está sozinho nessa jornada. Deus mesmo plantou esse desejo no seu coração por uma razão. Ele quer te revelar a sua vontade e te dar a clareza para caminhar no propósito divino que Ele tem para você. Esse desejo profundo é a preparação da sua alma para receber o discernimento. É o primeiro passo, mas é um passo essencial que abre as portas do céu para você. Como diz Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Quando pedimos com um coração verdadeiramente disposto, Deus é fiel para nos dar o que precisamos para caminhar em sua verdade. Agora, pare e reflita na sua vida. O que é que você realmente deseja? Está disposto a pedir com todo o seu coração o discernimento que precisa para compreender a vontade de Deus na sua vida? Se você está pronto para dar esse passo de fé e compromisso, eu quero que comente agora mesmo neste vídeo a palavra: Deus, guie-me. Isso não é apenas um ato de fé da sua parte, mas também uma forma poderosa de compartilhar com outros o anseio de receber o discernimento de Deus. O seu comentário tem o poder de ajudar a que outros também recebam essa palavra e possam começar a buscar o discernimento em suas próprias vidas. Não subestime o poder de um simples comentário. Ao deixar a sua marca aqui, você estará participando ativamente na expansão do reino de Deus. Quando você ora pelo dom do discernimento, você não está pedindo apenas para si mesmo, mas também para todos aqueles que te rodeiam. Deus quer que sejamos instrumentos da sua sabedoria, que possamos guiar a outros com o entendimento e a clareza que Ele nos dá. É um presente que não é exclusivo, mas para ser compartilhado com aqueles que precisam de guia. Assim, enquanto você se prepara para receber esse dom precioso, lembre-se que o primeiro passo é desejá-lo profundamente, com todo o seu coração. Não é algo que chega por acaso ou por sorte, mas por um desejo genuíno e persistente de conhecer a Deus e a sua vontade. E se esse desejo arde em você, se você tem sentido um impulso para buscar mais de Deus, saiba que você está no caminho certo.
Deus está pronto para manifestar o seu discernimento na sua vida. Mantenha esse desejo vivo, porque a cada passo que você der em direção a Ele, Ele se aproximará ainda mais de você. Lembre-se, este é apenas o começo da sua jornada de discernimento. O melhor ainda está por vir. Mantenha-se firme na sua busca, porque Deus é fiel e vai te guiar em tudo o que você necessita. Na vida cristã, há algo que vai além de todas as emoções passageiras e das circunstâncias que nos cercam. O desejo profundo e o amor verdadeiro pela presença de Deus. Este amor não é algo superficial ou momentâneo, uma emoção que surge apenas nos cultos ou em momentos de necessidade. Pelo contrário, é um anseio que nos impulsiona a buscar e a nos aproximar constantemente dele. Já sentiu que a sua alma não se satisfaz com nada mais, que nenhum prazer ou conquista deste mundo consegue preencher o vazio como a presença de Deus? Este é o amor que o próprio rei Davi expressou no Salmo 27:4, uma declaração que ecoa através dos séculos. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia que o mais valioso que ele poderia buscar, o seu maior tesouro, era estar perto da presença do Senhor. Para ele, nada tinha mais valor do que poder contemplar a beleza e a glória de Jeová. Este amor profundo transformou a sua vida, tornando-o um homem sábio, um líder cheio de discernimento. Mas o que significa, de fato, amar a presença de Deus? Esse amor não se limita a um sentimento temporal ou a uma emoção que desaparece quando as dificuldades chegam. É uma paixão que consome, que nos leva a desejar estar na sua presença mais do que em qualquer outro lugar ou com qualquer outra coisa. Davi entendeu isso perfeitamente. Apesar das guerras, das lutas, das dificuldades e das tentações que enfrentava, o seu coração ansiava profundamente por estar com Deus no seu templo, em sua presença constante. O amor pela presença de Deus é muito mais do que buscar a sua companhia apenas quando nos sentimos mal, quando estamos em apuros ou quando precisamos de algo específico. Este amor nos impulsiona para uma vida de adoração contínua, para um estilo de vida onde cada ação e cada pensamento são intencionalmente direcionados a Ele. É a grande diferença entre buscar a Deus somente quando precisamos dele e fazer dele o centro absoluto da nossa existência em cada momento do dia. Quando amamos verdadeiramente a presença de Deus, experimentamos uma transformação profunda na nossa vida espiritual. Nos tornamos mais sensíveis à sua voz, mais obedientes aos seus mandamentos e mais comprometidos com o seu propósito para as nossas vidas. O discernimento floresce e se aguça quando estamos conectados a Ele, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, de toda a clareza. Através da sua proximidade, os nossos corações se alinham perfeitamente com a sua vontade e somos capazes de ver o que, de outro modo, permaneceria oculto para os nossos olhos naturais. Este amor pela presença de Deus também nos conduz a uma vida de obediência radical. Jesus disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." João 14:15. O verdadeiro amor por Deus não é apenas um amor que se expressa em palavras bonitas ou em declarações públicas. É um amor que se demonstra em ações, em uma vida de obediência prática. Quando amamos a sua presença, buscamos viver de acordo com os seus princípios, com um coração disposto a obedecê-lo em todo e qualquer momento. Ao longo das Escrituras, vemos como aqueles que amavam a presença de Deus eram capacitados com um discernimento extraordinário. Moisés, por exemplo, não queria dar um passo sequer sem a presença de Deus. Em Êxodo 33:15, ele disse ao Senhor: "Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui."
Moisés sabia que sem a presença de Deus nada valia a pena. Nenhuma conquista teria significado. Da mesma forma, o amor pela presença de Deus na nossa vida nos dá a clareza e a sabedoria necessárias para tomar decisões acertadas, para seguir o caminho que Ele preparou para nós, mesmo quando ele parece difícil ou incerto. Esse amor pela presença de Deus também muda a nossa perspectiva sobre a vida. Ele nos concede uma visão mais profunda das circunstâncias que enfrentamos. Com Ele ao nosso lado, mesmo em meio às dificuldades mais intensas, podemos ver a sua obra em nossa vida e na vida dos outros. O discernimento não é apenas para ver o que está oculto ou para identificar o mal, mas também para entender como Deus está operando em cada momento das nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente os seus planos. Ele nos revela o seu propósito no meio do caos. O amor pela presença de Deus é, portanto, uma sinal poderosíssima de que o discernimento já está operando e se aprofundando na sua vida. Se a sua alma anseia estar perto dele, se você experimenta uma paz profunda na sua presença, se o seu coração bate mais forte ao pensar em passar tempo com ele, então você pode ter a certeza de que está sendo guiado pelo seu Espírito. É importante lembrar que este amor não surge da noite para o dia. É um processo contínuo de nos aproximarmos cada vez mais dele, dia após dia, momento após momento. A presença de Deus é algo que devemos buscar ativamente, e quanto mais buscamos a sua presença, mais o seu Espírito nos preenche e nos capacita para discernir a sua vontade. Assim, neste caminho de discernimento, o amor pela presença de Deus é um farol que nos guia, nos ajuda a permanecer firmes, a manter a fé inabalável e a seguir o caminho que Ele preparou para nós. Não há nada mais valioso do que estar na sua presença, porque é ali que encontramos a sabedoria, a paz e a guia divina que precisamos para viver segundo a sua vontade. Se você sente que o seu coração arde por estar mais perto dele, se sente esse amor que te chama à adoração e à obediência, então você está caminhando no caminho do discernimento. O amor pela sua presença está te guiando e com ele nada é impossível. Em nosso caminhar cristão, muitas vezes nos encontramos diante de situações ou lugares que nos afetam de maneiras que não conseguimos explicar com a lógica humana. Entramos em um ambiente e, de repente, sentimos uma paz profunda que acalma a alma, ou o oposto, uma inquietação, um peso, um mal-estar que nos deixa desconfortáveis, mesmo sem um motivo aparente. Essa sensação, esse sentir no espírito que algo está certo ou errado, é a sinal clara de que você está desenvolvendo uma sensibilidade à atmosfera espiritual que o rodeia. O discernimento não só nos permite ver o invisível com os olhos da fé, mas também sentir o que está acontecendo no âmbito espiritual, mesmo que não seja visível aos nossos olhos naturais. Deus alerta. Essa percepção não é fruto da imaginação, mas um dom divino. É o Espírito Santo te alertando ou te confirmando algo. Convido você a refletir por um momento. Já sentiu que algo no ambiente te afeta profundamente, embora você não possa vê-lo ou tocá-lo? Isso é uma das sinais mais profundas do discernimento, a capacidade de perceber as influências espirituais que afetam um lugar, uma pessoa ou uma situação. Seja uma atmosfera de paz, de conflito, de alegria ou de escuridão, seu espírito capta essas vibrações. A Bíblia ilustra este princípio com clareza em 1 Reis 19, 11, 12. O profeta Elias experimentou a presença de Deus não nos fenômenos grandiosos e barulhentos como o vento forte, o terremoto ou o fogo que vieram antes, mas em um sussurro suave e tranquilo. Isso nos ensina uma lição crucial. A presença de Deus nem sempre se manifesta de forma óbvia ou espetacular.
Muitas vezes, sua voz e sua presença se sentem nos momentos de quietude, no sutil, no que à primeira vista parece apenas um murmúrio. É essa sensibilidade apurada que nos permite reconhecer a presença divina e distinguir o que vem dele do que não vem. Pessoas com o dom do discernimento espiritual são capazes de sentir as diferentes atmosferas espirituais ao seu redor. Algumas situações parecem mais pesadas, drenando a energia e a alegria, enquanto outras enchem a alma de paz e clareza. Esse dom não só permite que você perceba se algo está bem ou mal, mas também qual influência está em jogo. É a presença de Deus agindo ou é uma intervenção do mal tentando semear confusão ou opressão? A percepção de uma atmosfera densa, um frio inexplicável em um ambiente que deveria ser acolhedor, ou a sensação de que algo não está certo com uma pessoa, mesmo que ela sorria, pode não ter uma explicação lógica imediata para a nossa mente. Mas a nossa alma, conectada ao Espírito Santo, capta essas realidades espirituais. Por exemplo, ao entrar em um lugar onde há um conflito oculto, um espírito de ansiedade ou discórdia pode preencher o ar. E mesmo que não vejamos nada físico, sentimos essa tensão no coração. O inverso também é verdadeiro. Quando estamos na presença de alguém que transmite a paz de Deus, essa atmosfera de tranquilidade e gozo reflete a presença do Espírito Santo. Esse tipo de discernimento é cultivado ao nos conectarmos com Deus e permitirmos que seu Espírito nos guie em lugar da percepção. Para desenvolver essa sensibilidade, é essencial que você aprenda a calar a sua mente e o seu coração para ouvir. Vivemos em uma era de constante ruído e distração, onde os clamores do mundo são incessantes. Mas o Espírito Santo nos convida a encontrar a calma e o silêncio, pois é ali que sua voz pode ser ouvida com clareza. O discernimento espiritual não é só sobre estar atento ao que acontece fora de nós, mas também ao que se passa dentro de nós, em nossos pensamentos, sentimentos e intuições. Deus quer falar com você, mas você precisa estar disposto a ouvir, a abrir seus ouvidos espirituais. O exemplo de Elias nos ensina que, apesar dos eventos grandiosos, Deus se manifestou no que era apazível. De modo similar, o discernimento espiritual não está sempre no óbvio, mas em aprender a reconhecer a direção de Deus nas coisas pequenas e no silêncio. Essa capacidade não só te ajuda a identificar a presença de Deus, mas também as influências malignas que tentam te rodear. Quando algo não está certo, o Espírito Santo te alerta, e você tem a oportunidade de orar e buscar a direção de Deus para mudar a atmosfera espiritual, repreendendo o que não vem dele. Desenvolver essa sensibilidade exige tempo e prática, uma jornada contínua de busca pela vontade de Deus e maturidade espiritual. A capacidade de discernir as atmosferas espirituais te torna mais eficaz na oração e no propósito de Deus. Te ajuda a saber quando e como agir, e a identificar se precisa mudar o ambiente em que está. Esse discernimento não só te protege, mas te posiciona para ser usado por Deus de forma mais poderosa. Se você já sentiu algo no ambiente que não podia explicar, se percebeu paz ou tensão sem razão aparente, então você já sabe o que é ser sensível à atmosfera espiritual. Esse sinal é um dom precioso que te alinha com a vontade de Deus, te permite ver além do físico e entender o poder da presença divina em seu entorno. É a capacidade de ver e sentir o que outros não podem e usar essa sabedoria para agir pelo reino. A chave é estar em sintonia com o Espírito, permanecer em oração e permitir que ele revele o que está acontecendo ao seu redor. Deus está sempre presente
E quando aprendemos a ouvir seu sussurro no silêncio, encontramos a direção para caminhar em vitória. Já sentiu que, mesmo rodeado de pessoas, falta uma conexão profunda com elas? Como se, de alguma forma, você não se encaixasse, ou a sua maneira de ver o mundo fosse diferente da maioria. Esse sentimento pode ser confuso e, às vezes, até doloroso, gerando uma sensação de isolamento. No entanto, o que muitos veem como uma diferença ou até mesmo um tipo de exclusão pode ser, na verdade, uma sinal clara e poderosa de que Deus está te separando para algo muito maior, algo com um propósito divino único para a sua vida. Esta é uma das características mais marcantes do discernimento, o sentir que você não é como os demais, porque Deus está te preparando para cumprir um chamado especial. Deus alerta. Essa sensação de não pertencer não é um sinal de fraqueza, mas sim uma indicação de que um processo divino está em andamento. A Bíblia nos lembra quem somos em Cristo no versículo de 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo fala de uma verdade fundamental. Somos diferentes porque Deus nos separou, nos chamou para sermos o seu povo e para vivermos de uma maneira que reflita a sua luz. Esse chamado divino não é apenas um privilégio inestimável. Ele é uma responsabilidade, uma sinal inequívoca de que temos um propósito maior que a nossa própria existência. Quando uma pessoa começa a experimentar o dom do discernimento espiritual, ela frequentemente se sente distinta. É como se estivesse vivendo em uma realidade paralela. Ela consegue observar coisas que outros não veem, percebe situações de maneira diferente e sente uma carga espiritual que a maioria não experimenta. Essa sensação de diferença pode sim levar a um sentimento de isolamento, de não se encaixar completamente nos círculos sociais e, por vezes, até mesmo dentro de certas comunidades da igreja. É crucial entender que isso não é uma maldição, um castigo ou um sinal de fraqueza, mas sim uma preparação divina para algo muito mais grandioso. A razão pela qual Deus permite que os seus escolhidos se sintam diferentes é porque Ele está moldando neles um caráter especial, um caráter que será capaz de levar a sua luz aos lugares mais escuros do mundo. Ser separado para um propósito divino significa que, embora as pessoas ao seu redor possam não te entender completamente, Deus tem um plano perfeito e detalhado para a sua vida. O propósito dele nem sempre é evidente no início da jornada, mas quando você olha para trás e vê o caminho que já percorreu, entende que cada experiência, cada momento de se sentir diferente, foi uma etapa essencial na sua preparação para o que Deus te chamou para fazer. Esse sentimento de diferença não é fácil de carregar, eu sei, mas ele é crucial para o chamado que Deus tem para a sua vida. Jesus mesmo vivenciou essa experiência de ser diferente dos demais. Embora tenha caminhado entre os homens, os seus ensinamentos, a sua vida e a sua missão eram completamente distintas de qualquer outra pessoa. Em João 15:19, Jesus disse aos seus discípulos: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. De maneira semelhante, quando Deus te chama para ser diferente, você pode sim enfrentar a rejeição, o mal-entendido ou a incompreensão daqueles ao seu redor. Mas não desanime, meu irmão e minha irmã. Essa aparente rejeição é, na verdade, um sinal de que você está caminhando no caminho estreito, o mesmo caminho que Jesus percorreu,
Quando você sente que não se encaixa nos padrões do mundo, é o momento perfeito para lembrar que Deus te chamou para algo muito maior. Você é parte de uma linhagem real, um sacerdócio escolhido, destinado a proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa jornada de ser diferente não significa que você deva se isolar do mundo. Pelo contrário, a sua vida deve refletir as virtudes de Deus, de tal maneira que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em você. À medida que você se afasta do que é mundano e se aproxima mais de Deus, você se torna um canal cada vez mais puro da sua luz para o mundo. Além disso, o discernimento espiritual que Deus te dá te capacita a ver além das aparências e das circunstâncias, a ver as intenções nos corações daqueles que te rodeiam, a discernir as suas verdadeiras necessidades e a saber como ministrar a eles de forma eficaz. No entanto, para fazer isso, muitas vezes você precisa estar ciente de que não será compreendido por todos, e isso faz parte de ser separado para um propósito divino. Aqueles que são chamados para serem portadores da luz, às vezes, devem caminhar em uma rota singular, com a plena confiança de que Deus está com eles em cada passo. É importante compreender que esse sentimento de ser diferente é, em última análise, um sinal claro da obra de Deus na sua vida. Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ao não se conformar com os padrões do mundo, você está sendo renovado pelo Espírito Santo, que te capacita a viver de acordo com os propósitos divinos, e não com as expectativas e pressões que o mundo tenta te impor. Essa renovação é o que te permite entender o seu lugar no plano eterno de Deus, mesmo quando você se sente incompreendido ou afastado. O sentir-se diferente não é um obstáculo em sua jornada, mas sim uma grande bênção. Significa que você está sendo preparado para ser um líder, para ser uma luz potente em meio à escuridão. Deus não te separou porque há algo errado em você, mas porque há algo especial e grandioso que Ele quer realizar através de você. E embora o caminho possa parecer solitário em alguns momentos, lembre-se que você nunca estará sozinho. O Espírito Santo está com você, guiando-o, fortalecendo a sua fé e dando-lhe a sabedoria necessária para cumprir o propósito que Ele tem para você. Quando você se sentir diferente, lembre-se que essa é a sinal de que você está no caminho certo. Você é um linho escolhido por Deus e Ele te separou para um propósito eterno. No final, essa diferença não só te fará crescer, mas também será um farol de esperança e guia para outros que também precisam encontrar a luz e a verdade de Cristo. Sim, que a próxima vez que você se sentir diferente ou incompreendido, lembre-se que Deus está te preparando para algo muito maior. A diferença que você sente é uma invitação divina para cumprir um propósito eterno e transcendental. E embora o caminho possa ser desafiador, Deus sempre estará ao seu lado, guiando-o para o propósito para o qual você foi criado. Em um mundo saturado de ruído, distrações incessantes e inúmeras vozes que disputam a nossa atenção, como podemos realmente ouvir a voz de Deus? Este é um dos maiores desafios que enfrentamos como crentes: aprender a discernir a voz do Criador em meio à multidão de pensamentos, emoções e pressões que nos bombardeiam diariamente. No entanto, o dom do discernimento espiritual nos concede uma capacidade única e inestimável: a habilidade de reconhecer a voz de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em silêncio ou em completo caos. Deus alerta. Não deixe o barulho do mundo abafar a voz do seu Criador. Sua capacidade de ouvir a Deus é crucial.
Recordemos a história do jovem Samuel, que em tenra idade ouviu a voz de Deus chamando-o. Em 1 Samuel 3:10, lemos: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel! E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Este momento revela uma verdade profunda e atemporal. A voz de Deus está sempre disponível, sempre acessível, mas nós precisamos estar atentos, sensíveis e dispostos a ouvir. Deus nem sempre fala através de grandes espetáculos, de eventos grandiosos ou de manifestações estrondosas. Muitas vezes, a sua voz se manifesta na quietude, na paz que só Ele pode dar, em momentos de oração sincera e de meditação profunda na sua palavra. Samuel, em sua juventude, teve que aprender a reconhecer que aquela voz que o chamava não era apenas um pensamento fugaz ou uma sensação passageira, mas sim uma invitação divina direta. A resposta de Samuel é crucial e serve de modelo para nós. Fala, porque o teu servo ouve. Este é um ato de rendição, de total disposição e de obediência imediata. Para ouvir a voz de Deus com clareza, primeiro devemos estar dispostos a responder, e a nossa resposta deve ser: Aqui estou, Senhor, pronto e disposto a ouvir o que o Senhor tem para mim. O discernimento espiritual não é apenas uma habilidade para ver o invisível ou para perceber a atmosfera espiritual ao nosso redor. Ele é, de forma vital, a capacidade de escutar a voz de Deus em meio a todo o ruído da nossa vida. E essa capacidade não se desenvolve da noite para o dia, como um clique. Ela exige prática constante, paciência e uma disposição genuína de estar em quietude, de silenciar a alma e de esperar em Deus. Deus não é um Deus barulhento que grita em meio ao caos. Pelo contrário, Ele muitas vezes se manifesta de maneira suave e delicada, como o sussurro que Samuel ouviu. A sua voz se encontra na quietude dos nossos corações e na profundidade da nossa alma. Essa sensibilidade à voz de Deus é ativada quando decidimos intencionalmente calar as nossas mentes e os nossos corações para poder ouvir. Vivemos em uma época de constante enxurrada de informações e inúmeras distrações. As mensagens do mundo são incessantes e frequentemente ensurdecedoras. Mas o Espírito Santo nos convida a encontrar a calma e o silêncio interior, onde a sua voz pode ser ouvida claramente, sem interferências. O discernimento espiritual se manifesta plenamente quando temos a disposição de ouvir a Deus, não apenas em momentos especiais de culto ou oração, mas em todos os aspectos da nossa vida diária, em cada decisão, em cada interação. O desafio reside no fato de que a voz de Deus nem sempre é a mais ruidosa. Às vezes, ela é a mais suave, aquela que chega ao nosso coração em meio a um momento de quietude ou em uma reflexão profunda. Por isso, o discernimento não se trata apenas de estar alertas ao que acontece ao nosso redor, mas também ao que ocorre dentro de nós, em nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Deus quer falar com você, mas é essencial que você esteja verdadeiramente disposto a ouvir. O exemplo de Samuel também nos ensina a importância fundamental da obediência. Quando ele ouviu a voz de Deus, não apenas parou para escutar, ele respondeu com uma disposição total. Fala, porque o teu servo ouve. A obediência à voz de Deus é crucial para que o discernimento cresça e se aprofunde na nossa vida. Quando escutamos a sua voz e respondemos com um coração disposto e obediente, então recebemos clareza para as decisões que precisamos tomar, paz sobrenatural em meio às tempestades da vida e a guia divina para cada passo que damos. A voz de Deus nunca está em contradição com a sua palavra, a Bíblia.
O discernimento espiritual nos ajuda a distinguir entre as vozes do mundo, as vozes do inimigo e a voz verdadeira de Deus. Em João 10:27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Isso nos dá uma grande segurança. Se somos as suas ovelhas, ele nos guiará. Mas para seguir a sua guia, precisamos estar atentos à sua voz, prestando atenção ao que ele nos diz em cada momento. Deus pode nos falar de muitas maneiras, através da sua palavra, em momentos de oração, na adoração, nas circunstâncias da vida e através de outros crentes fiéis. O discernimento espiritual não só nos ajuda a ouvir a voz de Deus em momentos de quietude, mas também a reconhecer a sua presença e direção nas situações cotidianas. Ao aprendermos a ouvir a Deus nas pequenas coisas, desenvolvemos a capacidade de discernir a sua voz nas grandes decisões. A chave para fortalecer essa sensibilidade espiritual é a prática constante de estar em sua presença. Ao passar tempo com Deus, ao ler a sua palavra, ao orar e meditar na sua vontade, vamos afinando os nossos ouvidos espirituais. Deus fala àqueles que o buscam com todo o coração, e Ele promete guiar-nos se estivermos dispostos a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Essa convite se estende a todos que desejam ouvir a voz de Deus e seguir a sua direção. Se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, é hora de fazer espaço em sua vida para Ele. A vida pode ser ruidosa e cheia de distrações, mas a voz de Deus se encontra no silêncio e na quietude do seu coração. Abra o seu coração, faça uma pausa e permita que Ele fale. O discernimento espiritual cresce quando somos sensíveis à sua voz e respondemos com um "Aqui estou, Senhor". O Senhor está falando. Você está pronto para lhe escutar. Em nossa jornada cristã, um dos momentos mais significativos é quando sentimos que estamos caminhando no propósito que Deus tem para nós. No entanto, esse caminho não é algo que devemos percorrer sozinhos. Deus estabeleceu uma comunidade de crentes, a igreja, para que nos apoiemos uns aos outros em nossa fé. E uma das formas em que essa comunidade, através de seus líderes, desempenha um papel vital é pela confirmação dos dons que Deus colocou em nós. Deus alerta. Seu dom espiritual não foi feito para ficar oculto. A confirmação de líderes é um sinal de que Deus quer usá-lo. O versículo de 1 Timóteo 4,14 nos diz: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Essa passagem ressalta a importância de não apenas reconhecer nossos dons espirituais, mas também de receber a validação e o apoio daqueles que Deus estabeleceu como líderes espirituais para nos guiar e apoiar. A confirmação dos dons, especialmente do discernimento, é uma parte essencial do processo de amadurecimento espiritual. Deus nos chama a crescer em comunidade, não isoladamente. Embora seja verdade que Deus pode nos dar revelações pessoais e profundas, intuições espirituais, Ele frequentemente usa outros crentes, e principalmente líderes espirituais, para confirmar e validar o que já começou em nós. Pastores, presbíteros e ministros, por estarem em uma posição de autoridade e sabedoria divinas, podem ver e reconhecer os dons espirituais em outros. A confirmação deles pode ser um ato divino de direção e encorajamento. Essa é uma bênção que não devemos desconsiderar, pois os líderes, por sua proximidade com a vontade de Deus e sua experiência, muitas vezes conseguem ver o que talvez nós ainda não tenhamos compreendido completamente em nós mesmos. Quando falamos da confirmação de dons espirituais, como o discernimento,
falamos de um processo que não só valida o dom, mas também o fortalece na vida de quem o possui. Quando um líder espiritual ora por você e confirma esse dom, não apenas se valida o que já opera em sua vida, mas também sua fé e sua confiança na direção de Deus se fortalecem. Em muitas situações, um líder espiritual tem uma visão mais ampla do que Deus está fazendo em sua vida, e sua palavra de confirmação pode trazer clareza e paz em meio à incerteza. Na vida de muitos crentes, a confirmação dos seus dons por parte de líderes espirituais se torna um ponto de virada. É um momento em que sentem que o que estão experimentando não é apenas algo pessoal, mas parte do plano divino para eles e para a comunidade. Esse ato de validação não é apenas um reconhecimento de um talento ou habilidade, mas um chamado a viver de acordo com esse dom. Ao receber essa confirmação, não só se fortalecem na fé, mas se sentem mais equipados para usar esse dom na igreja e no mundo. Um exemplo claro disso vemos na vida do apóstolo Paulo, que, em sua relação com Timóteo, lhe deu instruções claras sobre como usar os dons divinos. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo diz a Timóteo: "Pelo que te exorto a que reanimes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos." Esse ato de imposição de mãos foi um momento de confirmação onde Paulo não só transmitiu o dom, mas também incitou Timóteo a desenvolvê-lo para a glória de Deus. O discernimento, como qualquer dom espiritual, não deve ser usado em segredo ou isoladamente. É um dom com o propósito de edificar o corpo de Cristo. E para que esse propósito se cumpra plenamente, ele deve ser confirmado pela comunidade de fé. Líderes espirituais, ao verem e reconhecerem esse dom, podem guiar a pessoa a uma maior maturidade, ensinando-a a usá-lo de forma que edifique a outros e honre a Deus. Esse processo de confirmação também nos ensina humildade e obediência. Ao receber a confirmação de um líder, reconhecemos a autoridade que Deus lhes deu para nos guiar. Às vezes, esse processo envolve correção, mas sempre com o objetivo de que o dom se desenvolva corretamente para o benefício da igreja. A confirmação não é só um ato de reconhecimento, mas uma oportunidade de crescer e amadurecer na fé. Deus quer que o discernimento e outros dons espirituais sejam revelados e validados dentro da comunidade. Quando líderes confirmam um dom, abrem a porta para que ele seja usado eficazmente, edificando a igreja e não apenas a pessoa. O discernimento, quando confirmado, torna-se uma ferramenta poderosa que edifica e fortalece todos os crentes. Se você sentiu o chamado para o discernimento ou teve uma revelação profunda, saiba que este dom deve ser confirmado na comunidade. Busque apoio e oração de seus líderes, pois eles são instrumentos de Deus para te guiar. Quando o Espírito Santo confirma seu chamado através deles, sua vida e ministério espiritual alcançarão um novo nível para a glória de Deus. Um dos maiores presentes que Deus nos concede como seus filhos é o acesso direto à sua sabedoria divina. E um dos meios mais poderosos para experimentar essa sabedoria é através do discernimento. É crucial compreender que o dom do discernimento não é exclusivo para um grupo seleto de crentes como profetas ou líderes. Este dom é para todos os filhos de Deus. Deus alerta. Não acredite na mentira de que o discernimento é só para alguns. Ele é para você. Em 1 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo nos dá uma ensinança clara. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Aqui, Paulo revela uma verdade profunda. O discernimento espiritual não é uma capacidade concedida apenas a alguns poucos privilegiados, mas uma qualidade que Deus colocou à disposição de todos aqueles que foram chamados por Ele. Cada crente
Tem o direito e a capacidade de discernir o que está acontecendo no plano espiritual. Este dom, longe de ser um privilégio exclusivo, faz parte do chamado universal que Deus faz ao seu povo. Deus nos convidou a ser seus olhos e suas mãos na terra, a sermos testemunhas da verdade e, ao mesmo tempo, a distingui-la da mentira. Contudo, esse chamado ao discernimento não se ativa apenas em momentos de grande revelação ou crise. Discernir bem tudo significa viver uma vida onde a nossa mente e o nosso coração estão continuamente sintonizados com a vontade de Deus. É entender a verdade de Deus em cada aspecto do nosso cotidiano, em cada relacionamento, em cada decisão que tomamos. O discernimento espiritual não só nos ajuda a ver o que está certo ou errado, mas também nos capacita a perceber o plano divino em nossa vida. Ele nos auxilia a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, a reconhecer as influências espirituais que nos cercam e, sobretudo, a viver em harmonia com o propósito eterno que Ele tem para nós. É fácil pensar que o discernimento é algo reservado para figuras de grande projeção como profetas ou pastores. Mas, na realidade, Deus chamou todos os seus filhos para serem espirituais, para terem um coração sensível à sua voz e à sua direção. Esse chamado universal, para discernir, nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada com Deus. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar e nos ensinar a distinguir a sua vontade em cada momento. Este é um presente disponível para todos que buscam a Deus com sinceridade e humildade. Não se trata de um dom que se recebe somente em momentos especiais ou milagrosos, mas de um estilo de vida, um modo de ser. Ao vivermos guiados pelo Espírito Santo, cada crente pode desenvolver o discernimento em seu dia a dia, aprendendo a ver além das aparências e a perceber a verdade de Deus em cada situação. É crucial entender que, ao sermos chamados a discernir, não estamos sendo chamados a julgar as pessoas de maneira superficial ou crítica. Pelo contrário, somos chamados a ver a realidade espiritual por trás de cada ação, palavra e pensamento. O discernimento nos dá a capacidade de julgar segundo os princípios de Deus, não segundo as nossas próprias emoções ou preconceitos. Ele nos ensina a amar as pessoas enquanto entendemos a influência espiritual que está em jogo e nos dá sabedoria para agir de acordo com o que Deus quer que façamos, sempre buscando a sua glória. O discernimento não é apenas sobre ter conhecimentos espirituais, mas sobre ser guiado pelo Espírito Santo para tomar decisões sábias e justas. Todos os filhos de Deus, sem importar idade, experiência ou maturidade espiritual, podem acessar esse dom se estiverem dispostos a se submeter à vontade de Deus. Não importa se você é novo na fé ou se serve a Deus há anos, o discernimento está disponível para você, para que possa caminhar na verdade de Deus e cumprir o seu propósito. Ao longo das Escrituras, vemos muitos homens e mulheres de Deus que discerniram em situações cruciais. Mas nunca devemos pensar que este dom é limitado a quem teve experiências extraordinárias. O discernimento é para todos que têm o Espírito Santo vivendo em si, e é pela nossa relação com Ele que podemos receber este dom de discernir as coisas espirituais e viver uma vida que honre a Deus. Então, se você pensou que o discernimento espiritual não era para você, ou que não teria acesso a ele, saiba que isso é um engano. Deus te chamou para ser parte da sua família. E parte desse chamado é viver com um discernimento profundo e espiritual. Ele quer que você veja além do que o mundo apresenta e que caminhe com uma sabedoria que vem dele, não de conhecimentos humanos.
Esse chamado universal ao discernimento é um lembrete de que Deus quer que todos sejamos agentes de mudança, ajudando outros a ver a verdade. Ao caminhar nesse dom, você se torna uma luz para quem está na escuridão, mostrando o caminho para a verdade. O discernimento não é um privilégio para poucos, mas um dom que todos os filhos de Deus podem receber. Se deseja caminhar nele, abra seu coração a Deus e busque sua sabedoria através do Espírito Santo. Ele te capacitará a ver o que outros não veem e te guiará a uma vida cheia de propósito e verdade. Você já viu os sinais que mostram o discernimento espiritual na sua vida? O desejo profundo de conhecer a Deus, o amor pela sua presença, a sensibilidade às influências e a capacidade de ouvir a sua voz. Tudo isso aponta para algo ainda maior na sua jornada cristã, o propósito de Deus para cada uma das suas decisões e para a forma como você vive. Agora, vamos mergulhar em um aspecto crucial do discernimento. Como ele não é só para te ajudar a tomar decisões difíceis, mas se transforma em um verdadeiro estilo de vida que honra e glorifica a Deus em tudo o que você faz. Discernimento é a capacidade sobrenatural de ver além do que o mundo mostra, de julgar com justiça e sabedoria o que é certo e o que é errado, e de viver cada dia de acordo com os princípios divinos. Deus alerta. Discernimento não é só para crises, é para a sua vida toda. Para entender melhor essa dimensão, vamos olhar para um exemplo que se destaca na Bíblia. O rei Salomão. Em 1 Reis 3, 9, 11, em um momento chave da sua vida, Salomão, jovem e recém-rei, recebeu uma oferta divina: pede o que queres que eu te dê. Ele não pediu riqueza ou vida longa. Pediu algo muito mais valioso: sabedoria e discernimento para governar. Ele disse: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus, satisfeito, não só lhe deu sabedoria e discernimento, mas também riquezas e honra. Essa passagem revela que o discernimento vai além de decisões pontuais. É uma habilidade profunda que te permite julgar e entender a vida com a perspectiva divina. Deus deu a Salomão não só a capacidade de decidir, mas um coração sábio para governar. E com isso veio o discernimento para ver as intenções das pessoas e as soluções para os problemas com clareza divina. O discernimento espiritual e a sabedoria estão ligados. A sabedoria que Salomão pediu não era só conhecimento, era uma sabedoria com um coração disposto a ouvir a Deus e a humildade de saber que só nele se vê a verdade. Salomão entendeu que o verdadeiro discernimento não vem da mente humana, mas de um coração rendido à vontade de Deus. E essa sabedoria não se limitava às grandes decisões do reino, mas se estendia ao seu dia a dia, transformando cada ato em justiça e retidão. Esse discernimento, portanto, não é só para crises. Ele deve ser um estilo de vida. Cada momento, cada relação, cada pensamento e ação devem ser guiados por ele. Como Salomão, peça a Deus sabedoria não só para grandes decisões, mas para as pequenas coisas do dia a dia. O discernimento tem o poder de transformar suas escolhas cotidianas em atos de justiça e obediência à vontade de Deus. É importante lembrar que o discernimento não é só julgar o que é externo. É também ter um coração puro e fiel a Deus, que busca honrá-lo em tudo. Salomão precisava discernir o que agradava a Deus. Da mesma forma, precisamos discernir o que está alinhado ao propósito eterno de Deus para a nossa vida. O discernimento e a sabedoria que Deus deu a Salomão nos ensinam a confiar na sua guia em tudo, não só no que parece grande. A verdadeira sabedoria é uma rendição contínua, um caminhar diário com Deus buscando sua direção.
não é decidir por conta própria, mas permitir que a sabedoria divina guie cada aspecto da sua vida. Ao pensar no discernimento na sua vida, lembre-se, este dom é um presente divino que se aprofunda ao se render a Deus. Peça a Ele não só sabedoria para o momento, mas um coração disposto a viver sua vontade, buscando sua guia. Ao refletirmos sobre o poder do discernimento, vemos que ele não só transforma nossas decisões, mas também nossa vida diária. Esse dom nem sempre se manifesta em momentos tranquilos. A Bíblia nos mostra que ele pode abrir portas para o propósito e o destino divino, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deus alerta. O discernimento é a chave para transformar sua dor em um caminho para o seu propósito. Um exemplo impressionante de como o discernimento pode revolucionar uma vida está na história de José. Desde jovem, José enfrentou provações difíceis: inveja, traição, escravidão e prisão injusta. No entanto, sua capacidade de discernir os tempos e os planos de Deus o levou a um lugar de enorme influência e poder no Egito, o mesmo país que foi palco de seu sofrimento. Em Gênesis 41, 14 e 16, lemos o momento em que José é chamado para interpretar os sonhos do faraó. Lembre-se, ele estava na prisão. Então o faraó mandou chamar José e o tiraram apressadamente da prisão. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. José respondeu ao faraó: "Não está em mim. Deus dará uma resposta favorável ao faraó." Nesse momento crítico, José não só mostrou discernimento, mas reconheceu a fonte de sua sabedoria: Deus. Esse ato de humildade é fundamental. Ele não se atribuiu o mérito. Ele sabia que só Deus podia dar a sabedoria necessária. José não apenas discerniu os sonhos do faraó, mas compreendeu o significado profético, uma grande fome que poderia ser prevenida. Esse discernimento não só lhe rendeu a confiança do faraó, mas o colocou em uma posição de liderança. De prisioneiro, José se tornou um homem de influência na corte real. O fascinante é que o discernimento não só o ajudou a interpretar os sonhos, mas também lhe deu a sabedoria para agir de acordo com o conhecimento divino. Ele sabia que era preciso entender o tempo e os planos divinos e aplicá-los com sabedoria e prática. O discernimento permitiu a José ver que seu sofrimento não foi em vão, mas parte de uma preparação para algo muito maior. A vida de José nos ensina que o discernimento não é só fazer uma boa escolha em apuros, mas ver a mão de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo traído e preso, José discerniu que tudo fazia parte de um plano divino maior. Embora não visse o panorama completo na dor, sua confiança em Deus o manteve fiel e o guiou a cumprir seu propósito. Quando somos sensíveis ao discernimento de Deus, as circunstâncias não determinam nosso destino, mas nossa capacidade de ver o que Deus está fazendo no meio delas. José compreendeu que cada experiência, cada dor, cada injustiça fazia parte de um plano divino. Seu discernimento o levou à grandeza e à salvação de muitas vidas. O discernimento, como vemos na história de José, não é só a capacidade de entender o que Deus quer fazer em um momento específico, mas também de confiar nele quando as respostas não são claras. Às vezes, o caminho para o propósito de Deus não é direto, mas o discernimento nos ajuda a ver o propósito em meio ao sofrimento e a confiar que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem e para a sua glória. Assim, quando você enfrentar incertezas ou situações que não fazem sentido, lembre-se de José. Seu discernimento o colocou no centro da vontade de Deus, não só para ele, mas para salvar muitos. O discernimento te prepara para ver o plano divino mesmo no caos. Como José, podemos confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis,
Deus está trabalhando em nós e através de nós para cumprir o seu propósito eterno. A história de José mostrou que o discernimento não só nos ajuda a entender os planos de Deus, mas também a agir. Agora, vamos ver como ele nos capacita a confrontar o que está errado. Jesus mesmo nos deu o exemplo claro de que o discernimento não é apenas para tomar decisões, mas para desafiar o que se opõe à vontade de Deus, especialmente em lugares de influência como a religião e a liderança. Deus alerta. A falsidade se disfarça para enganar. Seu discernimento é a chave para desmascará-la. Em Mateus 16:1-4, Jesus usou o discernimento para expor a falta de fé e a hipocrisia dos fariseus e saduceus. Eles pediram um sinal do céu, mas Jesus respondeu: Sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele não só viu a intenção deles, mas desafiou a estrutura de poder que desviava as pessoas da verdade. Jesus não hesitou em confrontar esses líderes religiosos. Isso nos mostra que o discernimento não é um dom passivo, é uma ferramenta ativa para restaurar a verdade. Ele nos dá a coragem de confrontar o que não é de Deus, mesmo que isso nos coloque contra sistemas poderosos. É crucial manter a pureza da fé em um mundo que distorce a verdade divina. Esse tipo de discernimento exige valentia. Não é fácil confrontar o que parece legítimo ou de autoridade. Mas o discernimento nos capacita a falar a verdade com amor, sem temor, apontando o erro sem julgar a pessoa, e sim para guiá-las à correção. Jesus fez isso perfeitamente. Confrontou o erro com firmeza, sempre visando restaurar. No dia a dia, esse discernimento nos chama a não aceitar tudo. Devemos nos perguntar: isso está alinhado com a vontade de Deus? Não é só entender o certo e o errado, mas ter a audácia de confrontar o que não é, especialmente quando afeta a fé de outros ou desvia o propósito de Deus. Jesus nos mostrou que devemos ser sensíveis tanto aos sinais da bondade de Deus, quanto aos que alertam sobre o que se opõe à sua vontade. O discernimento é um chamado à ação, a ser valente na verdade. Não podemos só observar, devemos ser agentes de mudança, confrontando o mal e as mentiras que se levantam contra o conhecimento de Deus. Jesus fez isso com a autoridade que só Deus pode dar, e nós, com o poder do Espírito Santo, somos chamados a fazer o mesmo. Quando você se deparar com situações onde as intenções são obscuras ou crenças erradas se apresentam como verdade, lembre-se, discernimento não é só ver a verdade, é ter a coragem de falá-la e vivê-la. Como Jesus, podemos ser instrumentos de transformação, confrontando o que está contra o reino de Deus e guiando outros para a luz. Em nossa jornada, vimos que o discernimento nos ajuda a reconhecer o bem e o mal, e a confrontar o que se opõe a Deus. Esse dom não é novo. Ele se manifesta em profetas e líderes que Deus levanta. O profeta Jeremias enfrentou Israel, que era enganado por falsos profetas. Eles proclamavam paz e prosperidade, mesmo com o povo em grave situação espiritual. Jeremias 23:16 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, ensinam-vos vaidades. Isso ensina que há vozes que se dizem de Deus, mas alimentam mentiras, e precisamos de sabedoria para identificá-las. Deus alerta. Em tempos de engano, seu discernimento é sua maior defesa. Profetas como Jeremias eram chamados a discernir intenções, correntes espirituais e a verdade de Deus em meio à confusão. O discernimento profético não era só prever o futuro, mas ver o que acontecia no coração do povo e identificar a verdade em meio aos enganos. Jeremias, ao confrontar os falsos profetas, não só apontava os erros, mas mostrava o coração de Deus que deseja restauração,
não engano. Esse discernimento profético não é coisa do passado. Deus ainda levanta profetas hoje, pessoas com discernimento para entender o mundo espiritual e guiar o povo à verdade. Eles não só falam do futuro, mas identificam o que acontece no presente, as mentiras e manipulações contra a verdade de Deus. A falta de discernimento espiritual é um dos maiores perigos em tempos de confusão. O discernimento profético nos ajuda a ver além das aparências e a identificar o que está alinhado com a vontade de Deus. Vivemos em um mundo cheio de vozes que tentam desviar as pessoas da verdade, seja pela cultura, ideologias ou ensinos errados. É essencial buscar o discernimento para não sermos arrastados. O discernimento profético não deve ser levado na brincadeira. Como os profetas antigos, quem tem esse chamado precisa estar pronto para enfrentar rejeição e incompreensão. Mas a recompensa é imensa: restauração de almas, preservação da verdade e guia do povo à vontade de Deus. Refletindo sobre o discernimento dos profetas, percebemos a importância de cultivá-lo. Não é só para decisões pessoais, mas para ser um instrumento de Deus que guia outros à sua verdade. Esse discernimento nos ajuda a reconhecer as mentiras no mundo e na igreja, e nos dá sabedoria para andar na verdade. Deus continua levantando pessoas com esse discernimento e nos chama a estar alerta e ser fiel à sua palavra, discernindo o que é dele e o que não é, para que a sua verdade prevaleça. Se você pensou que o discernimento não era para você, ou que não tinha acesso a ele, saiba que é um engano. Deus te chamou para a sua família, e parte desse chamado é viver com discernimento. Ele quer que você veja além do mundo, e que ande com sabedoria que vem dele. Esse chamado universal ao discernimento nos lembra que Deus quer que sejamos agentes de mudança, ajudando outros a ver a verdade e a distinguir o bem do mal. Ao viver nesse dom, você se torna uma luz para quem está na escuridão, mostrando o caminho. Discernimento não é privilégio de poucos, mas um dom que todos os filhos de Deus podem receber. Se o deseja, abra seu coração a Deus e busque sua sabedoria pelo Espírito Santo. Ele te capacitará a ver o que outros não veem e te guiará a uma vida cheia de propósito e verdade. Ao explorar as diversas formas como o discernimento se manifesta, vimos que ele não só nos ajuda a tomar decisões sábias, mas também a confrontar o mal. Mais do que isso, o discernimento é uma poderosa ferramenta de proteção espiritual. Ele nos capacita a ver o que outros não veem, a entender o que está oculto e a agir conforme a vontade de Deus. Hoje, ele é uma necessidade urgente para a sua vida. Deus alerta. Seu discernimento é seu escudo contra os ataques do inimigo. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos lembra que nossa luta não é contra pessoas ou coisas físicas, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo destaca uma realidade profunda. Estamos em uma batalha espiritual invisível contra forças que buscam nossa destruição. Nesse contexto, o discernimento se torna uma das suas maiores proteções. O discernimento espiritual nos permite ver além do visível. Não lutamos só contra o que é evidente no mundo físico, mas contra espíritos malignos que atuam no invisível. Essas forças manipulam nossas emoções, pensamentos e decisões para nos afastar da verdade de Deus. O discernimento nos capacita a identificar essas influências ocultas para que você não seja enganado ou arrastado para as mentiras do inimigo. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil pensar que são apenas problemas naturais, mas a verdadeira fonte de muitas lutas é espiritual. O inimigo se disfarça em pessoas, em pensamentos
e em situações que parecem normais, mas que são manipuladas por forças malignas. O discernimento te ajuda a reconhecer essas influências ocultas e te dá proteção divina. O apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 5:8. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca constantemente nos atacar, semear confusão e desespero. Mas o discernimento nos mantém alertas, nos ajuda a identificar as armadilhas antes de cairmos nelas. Ao reconhecer as táticas do mal, podemos resistir com as armas que Deus nos deu: a oração, a palavra de Deus e a fé inabalável. É vital entender que o discernimento age como um escudo protetor. Em sintonia com o Espírito Santo, temos maior consciência dos ataques espirituais, pensamentos de desesperança, ataques emocionais ou relações tóxicas que tentam nos afastar da paz em Cristo. O discernimento não só nos ajuda a ver esses ataques, mas nos dá sabedoria para enfrentá-los sem cair nas armadilhas. Como um soldado usa seu equipamento para se proteger na batalha, o crente usa o discernimento para manter a alma protegida e alinhada com Deus, resistindo ao mal com a verdade. Esse discernimento se fortalece à medida que você se aproxima mais de Deus. Ao conhecer sua palavra e depender do Espírito Santo, sua capacidade de reconhecer o que é de Deus e o que não é se agudiza. A relação constante com Deus, a meditação na sua palavra e a oração te capacitam a ver o que outros não veem, a sentir a presença do mal quando se aproxima e a resistir com fé. O discernimento não é um presente que se recebe e esquece. É um dom que cresce em você enquanto você caminha em obediência e dependência de Deus. Jesus usou o discernimento para enfrentar o inimigo. Em Mateus 4:1-11, na tentação no deserto, ele identificou as mentiras do diabo e respondeu com a palavra. A cada tentativa de engano, Jesus respondia com a verdade, mostrando que o discernimento não só nos ajuda a ver o que é falso, mas também a usar a verdade para desbaratar os planos do mal. O discernimento não só te protege, mas te dá uma visão clara do propósito de Deus, mantendo-o firme na fé em meio aos ataques. Como um soldado precisa estar pronto para se defender, o crente deve estar pronto para resistir às mentiras e enganos, usando o discernimento como principal proteção. Por fim, o discernimento nos lembra que nossa batalha não está perdida. Estamos em uma guerra espiritual, mas lutamos com o poder de Deus. Ele nos conecta à sua vitória, nos dando a confiança de que, mesmo em meio a adversidades, Deus é nosso protetor e a vitória em Cristo é garantida. Ao caminhar com discernimento, você não só vê as forças do mal, mas confia no poder de Deus para derrotá-las. O discernimento espiritual não é só útil para ver o invisível, mas atua como um escudo protetor em sua vida cristã, ajudando-o a identificar e resistir às forças malignas. Ele te dá clareza para a guerra espiritual e sabedoria para agir corretamente. Com o discernimento, você é mais que vencedor em Cristo. Ao longo do nosso estudo, aprendemos que o discernimento não é só a capacidade de ver o bem e o mal, mas uma poderosa ferramenta espiritual que nos ajuda a confrontar o mal, proteger a verdade e viver alinhados com a vontade de Deus. Vimos como grandes figuras bíblicas como os profetas, José, Salomão e o apóstolo Paulo usaram esse dom não só para tomar decisões sábias, mas para transformar o mundo ao seu redor, guiando outros à verdade e à justiça de Deus. Hoje, mais do que nunca, o discernimento é uma necessidade urgente. Deus alerta. O discernimento é a chave para a sua transformação e para não se conformar com este mundo. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta com palavras poderosas.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este versículo é fundamental para entender o papel do discernimento na nossa transformação espiritual. A palavra transformai-vos implica uma mudança radical em como pensamos, como vemos o mundo e como respondemos às circunstâncias. A transformação na vida cristã não é só obedecer regras, mas um processo contínuo de renovação da nossa mente que nos leva a ver tudo pela perspectiva divina. O discernimento renova a nossa mente, permitindo-nos ver além do superficial e alinhar nossas decisões, relações e ações com os propósitos divinos. Quando o Espírito Santo nos dá o discernimento, ele não só nos ajuda a tomar decisões corretas, mas também nos muda profundamente, renovando nossa capacidade de pensar como Deus pensa, sentir como Ele sente e viver como Ele vive. Essa renovação do entendimento que nos capacita a não nos conformarmos aos valores, expectativas e pressões deste mundo, mas a viver de forma que reflita o reino de Deus em tudo o que fazemos. Esse tipo de renovação exige que você esteja sempre em sintonia com o Espírito Santo. O discernimento é como um farol que te guia pelas escuridões do mundo, iluminando a sua mente e ajudando-o a tomar decisões que honrem a Deus. Em vez de reagir por impulso ou se conformar às normas sociais, o discernimento nos permite dar passos pensados e sábios, alinhados com a perfeita vontade de Deus. Paulo nos desafia a não nos conformarmos com este século, porque vivemos em um mundo que tenta nos moldar à sua imagem. Vaidade, egoísmo, impureza e desobediência a Deus. O discernimento age como uma ferramenta de resistência espiritual, ajudando-nos a ficar firmes e não sermos arrastados pelas correntes do mundo. Ele nos ensina a distinguir entre o verdadeiro e o falso, o temporal e o eterno, e nos capacita a fazer escolhas que refletem os valores do reino de Deus. Através do discernimento, somos renovados em nossa capacidade de ver as coisas espiritualmente. Começamos a ver com os olhos de Deus, a entender as motivações por trás das ações das pessoas, a identificar as influências espirituais em nossa vida e na sociedade, e a agir para glorificar a Deus. Essa renovação da mente é fundamental para viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Além disso, o discernimento nos ajuda a fortalecer nossa identidade em Cristo. Ao entender melhor os propósitos de Deus para a nossa vida, ficamos mais cientes da nossa identidade espiritual e do nosso papel no plano eterno de Deus. Isso nos dá confiança e direção, permitindo-nos viver com propósito claro e firme. Com a mente renovada pelo discernimento, não vivemos mais pelos temores, inseguranças ou pressões do mundo, mas com a certeza de estarmos alinhados com o plano de Deus. É importante lembrar que essa renovação é um processo contínuo. A transformação que o discernimento produz é um crescimento espiritual constante. A cada dia, ao permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente pela palavra de Deus, nos aproximamos mais da imagem de Cristo e vivemos com mais plenitude a vida cristã. O discernimento é uma das chaves para essa transformação. Ele nos ajuda a ver o que está visível e a discernir o que Deus está fazendo no mundo e em nossa vida, permitindo-nos alinhar com sua vontade. Não é só entender o que está bem ou mal, mas ver tudo pela lente do propósito divino. Suas vidas se tornarão um reflexo claro do caráter de Cristo. No final, o discernimento não só afeta o que fazemos, mas quem somos em Cristo. Você chegou ao final deste estudo e saiba, isso não é comum. Enquanto a maioria das pessoas apenas navega pela superfície do que é espiritual, com medo de se aprofundar, você decidiu mergulhar fundo.
Você se entregou às revelações, permitiu ser confrontado, corrigido, consolado e, acima de tudo, reconstruído pela verdade de Deus. Isso te torna alguém diferente, alguém que não se conforma com a ignorância ou com o que o inimigo tenta esconder. Você não é só um espectador, você é um peregrino da verdade, um escolhido que ouviu o sussurro do céu e não o ignorou. Quero que imagine algo profundo agora. Pense em um antigo templo, escondido em um deserto vasto. Só alguns o encontram. Só uns poucos ousam entrar. Mas dentro há um altar sagrado onde Deus marca quem usará antorchas acesas para guiar outros na escuridão. Hoje você chegou a esse altar. Este vídeo foi esse templo. E agora, em suas mãos, você carrega a antorcha da verdade e do discernimento. Por isso, peço algo simples, mas com poder profético. Comente esta frase sem adicionar nada mais, com a convicção de quem recebeu um chamado. Eu cargo a antorcha. Com essas 4 palavras, você me revela que chegou ao final, que foi tocado por esta mensagem e está pronto para ser alguém que leva luz onde antes só havia engano. Não é só uma frase, é uma consagração pública, um nome que se grava na lista dos vigilantes espirituais do reino. E se esta mensagem te falou tão profundamente, e eu sei que falou, não aguarde como um segredo. Você tem uma antorcha, e antorchas são feitas para acender outras. Sabe o que acontece quando este vídeo chega a alguém no momento certo? O inimigo se inquieta, as cadeias invisíveis se afrouxam, alguém volta a orar, outra pessoa para de chorar e finalmente entende o propósito divino. Você pode ser o instrumento de Deus para ativar essa transformação. Compartilhe este vídeo agora. Não sabe a quem pode alcançar, quantas vidas pode transformar com um simples clique. Não subestime o poder de um gesto nas mãos de Deus. E com total sinceridade, você já é inscrito no Diário Abençoado? Se sim, parabéns. Isso significa que você decidiu alimentar sua fé continuamente, rodear-se de ensinamentos que fortalecem e caminhar com uma comunidade que busca crescer espiritualmente. Mas se ainda não é, preciso te alertar. Não pode permitir que esta revelação seja um momento isolado. Não pode ouvir uma palavra tão poderosa de Deus e depois voltar à rotina sem nutrir seu espírito. A fé é como uma chama. Se não alimenta, apaga. Se não se inscrever, se não decidir ser parte ativa deste canal, você estará, de certa forma, escolhendo apagar essa chama. Não deixe que isso aconteça. Não se afaste do que Deus está fazendo em sua vida. Este não é o final da sua jornada. É o começo de um novo e poderoso ciclo. Há muito mais a descobrir, crescer na fé e no discernimento. Não se conforme com o que recebeu hoje. Siga em frente. Continue vendo os vídeos. Encha sua mente e coração com a verdade de Deus. Os que buscam a Deus de verdade, com sinceridade, veem sua glória. Leve consigo esta reflexão final como um anel invisível em seu dedo espiritual. Um selo da verdade que aprendeu. Aquele que não discerne, repete. Aquele que discerne, redime. Você já não repetirá ciclos de dor e engano. Você foi redimido para redimir. Nos encontraremos novamente aqui, neste santuário digital, onde a voz do Espírito ainda fala. Te espero no próximo vídeo, e enquanto ele não chega, sustente sua antorcha em alto.